Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 22 de outubro, é aniversário das cidades de Braço do Norte, em Santa Catarina, Muqui, no Espírito Santo, Desterro, na Paraíba e Boca do Acre, no Amazonas. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do paraquedista e o dia do enólogo. Bom, eu não curto vinho, mas Amanda e Silvio, boa tarde para vocês. Acho que é um bom motivo para a gente festejar, né? Motivo. Boa tarde, pessoal. Vocês estão. Boa tarde a todos. Boa tarde para Rodrigo Constantino, que ainda não voltou para os Estados Unidos, mas não está mais aqui em São Paulo. Boa tarde, Consta. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos. E havia um vinhozinho. Ele tá fazendo inveja, né? Ele tá, eu acho que ele sei que tá condomínio é esse. assim. Ele está ali em frente à praia da Isso é Barra da Tijuca, ostentação, pelo né? jeito. Isso é ostentação. Tá bem, Rodrigo Constantino. E você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram, @Opinião Rede TV, o nosso Twitter e o nosso Instagram. E hoje nós vamos falar dos preços dos combustíveis, do auxílio diesel para caminhoneiros, da ameaça de falta de combustíveis. Já está faltando em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação. Bem-vindo de volta à Opinião no Ar. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E olha, você pode participar da nossa conversa, hein? Mande suas perguntas pelas nossas redes sociais. E a gente vai agora para o estúdio do Rede TV News. Uma greve de caminhoneiros que transportam combustíveis causa dificuldade no abastecimento em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Eu não estou entendendo o que estão... Tem um intervalinho antes, você tem um recadinho e daqui a pouco você vai falar com o Murilo. Não foi isso que me passaram. Não, é que eles estão passando agora. Mudaram o E roteiro. meu lá ponto não como? está funcionando. O Isso. meu tá. Programa ao vivo. Então meu ponto não está funcionando. Então um recadinho para você depois, as notícias do Rede TV News. Atenção para o melhor recado que você vai receber hoje. Aqui no Rede TV Plus, a prioridade é você. Por isso, até 30 de janeiro, você terá muitas chances de faturar cartão presente no valor de R$500, no valor de R$5.000 e R$20.000. Tem também o Z Flip 3 da Samsung, o celular dobrável que é a sensação do momento, além de PlayStation 5 toda semana. E mais, desta vez o Rede TV Plus vai sortear 2 carros BMW 0 km, um X1 no Natal e um Sedan 320 no fim de janeiro. Só esses 2 carrões juntos valem mais de R$500 mil. Para participar é fácil. Você acessa pelo QR Code aí na tela a página principal do Rede TV Plus e escolhe a sua assinatura. São vários planos e com certeza tem um que cabe no seu bolso. E quem está perguntando sobre o QR Code maluco, pode ficar tranquilo. Além dele, outros games interativos vão invadir a programação da Rede TV. Serão centenas de prêmios na hora. Inclusive, como eu já disse, 2 carros BMW 0 km. Você não vai ficar de fora e perder a chance de ganhar um carrão no Natal, né? Garanta a chance de ter um super prêmio. Assine agora. Festival de Prêmios Rede TV Plus. 12h10, horário de Brasília. Estamos de volta e para apresentar o assunto de hoje, combustíveis, diesel, gasolina, vamos ao estúdio do Rede TV News. Uma greve de caminhoneiros que transportam combustíveis já provoca dificuldade no abastecimento em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Quem tem as informações agora sim é o repórter Murilo Rincon. Boa tarde, Murilo. Agora sim, Lacombe. Boa tarde para você, boa tarde para os que acompanham o Opinião no Ar. Olha, de acordo com o sindicato da categoria, a paralisação chegou a ser de 100% dos tanqueiros. Mas no final da manhã, alguns motoristas voltaram a trabalhar e receberam escolta da Polícia Militar. A greve causou uma corrida aos postos, que chegaram a registrar até 1 quilômetro de fila, o que gera até 2 horas de espera. Alguns estabelecimentos já não têm mais nenhum tipo de combustível. O preço do litro da gasolina chegou a custar R$7. Os caminhoneiros pedem redução nos impostos dos combustíveis e aumento no valor do frete. E Lacombe, o ator americano Alec Baldwin prestou depoimento à polícia do condado de Santa Fé, nos Estados Unidos, após disparar uma arma cenográfica que matou a diretora de fotografia, Alina Hutchins. Baldwin foi flagrado chorando e bastante abalado após o incidente. O delegado que investiga o caso disse que não houve nenhum pedido de prisão ou acusação. A polícia apura qual tipo de bala havia na arma cenográfica. O diretor de cinema, Joel Souza, foi baleado no ombro, mas já recebeu alta. O mercado financeiro vive mais um dia agitado, viu? O dólar chegou a ser negociado a R$ 5,70 durante a manhã. Neste momento, a Bolsa de Valores opera em queda de 2,7%. É isso, Lacombe. Mais informações no portal redetv.com.br e, claro, no Rede TV News a partir das 9h35 da noite. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Murilo. Então vamos pensar aí o primeiro assunto que o Murilo nos trouxe, essa greve de tanqueiros, de transportadores de combustíveis, já causando problemas em Belo Horizonte. E Pedro, nosso entrevistado que tem família em Niterói, na região metropolitana do Rio, já disse que também em Niterói também já há problemas de abastecimento. Pedro, como é que a gente explica essa greve? Qual é o motivo? Olha, Lacombe, eu acho que o motivo dessa greve, né, como a gente viu em outras greves de caminhoneiros, né, é sempre a alta do preço do diesel, né, os impostos, culpam os impostos, mas é a alta do preço que não é repassada para o frete do caminhoneiro. Então o caminhoneiro fica sempre naquela disputa, o preço do diesel, quer aumentar o frete, e esse imbróglio acaba gerando esse tipo de greve. Então acho que essa greve nada mais é do que, mais uma vez, né, a classe de caminhoneiros pressionando o governo para dar alguma solução para a alta dos preços dos combustíveis. E a gente sabe que essa classe tem importante, uma base de sustentação do governo Bolsonaro. Desde o começo da semana havia essa ameaça de greve, pelo menos uma parte da classe de caminhoneiros, parar para discutir o preço do frete, a aposentadoria, enfim, tem lá uma pauta com 3 ou 4 pontos principais de reivindicações. Agora a gente já vê reflexo aí nos combustíveis. E ontem também, Pedro, o presidente Bolsonaro anunciou publicamente, num evento do qual participou, o tal do Vale Diesel, né, para 750 mil caminhoneiros autônomos, algo em torno de R$400, que custaria, sei lá, pelo menos R$4 bilhões, mais um para as contas públicas. Você acha
que essa é uma solução viável, é uma boa solução, já que o preço do diesel está tão alto? Olha, Amanda, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no programa era exatamente para falar sobre a alta do preço do diesel. A gente falou, olha, quando tiver o preço do petróleo subir novamente, a gente vai voltar essa pauta e o que está acontecendo. Soluções existem várias, né? Eu acho que a solução que o presidente está dando, apesar de não dizer de onde vem o dinheiro, né? E o problema fiscal também está grande, e como vai pagar esses R$400, que aliás desagradou os próprios caminhoneiros, dado que o presidente do sindicato já falou que R$400 não ajuda em nada, mas o fato é que nesse momento, né, nessa nova política aí que o presidente está fazendo, ele tem um lado positivo. Ele não está tentando intervir no preço do combustível, né, nem intervir na Petrobras, coisa que já aconteceu no passado e que, na minha opinião, é a pior coisa que possa acontecer. Então, se o governo quiser fazer um programa social com dinheiro do Tesouro para beneficiar caminhoneiro, tudo bem, por mais que o programa possa estar errado, mas eu acho que esse pode ser um dos caminhos. Você tem noção, só para complementar, quanto, agora que você falou R$400 é pouco dinheiro, alguém sabe quanto custa para encher o tanque de um caminhão? O tanque de caminhão é enorme, geralmente custa de 1.800 a 2.000 e poucos reais. Então, o argumento do caminhoneiro está até correto. Olha, 400 vai E dar isso é o que é uma viagem, porque, enfim, eles percorrem distâncias enormes. Roda 1.000 e poucos quilômetros, né, esse valor, né? E isso vai pressionando de novo o preço do frete. O problema real disso, né, Amanda, é que no Brasil você teve uma política no governo do PT de incentivar a compra de caminhões. Então, você teve uma inundação de caminhões no mercado, logo, os caminhoneiros não conseguem repassar para o preço do frete qualquer tipo de aumento. Se subir o pneu, por exemplo, é a mesma coisa. Quando sobe o pedágio, é a mesma discussão. Ou seja, não é culpa só do diesel, né? A culpa é dessa inundação de caminhões que existe no mercado e pouca carga, dado que o país não cresce, né? Então, quando a gente tiver mais carga, talvez esse problema seja resolvido ou tirar caminhões do mercado. Pois é. Pedro, você poderia explicar para a gente, para quem está nos assistindo, algo que você comentava agora há pouco, que é como é que a gasolina vai ficando cara, né? A Petrobras produz lá 98%, depois as 140 distribuidoras só compram da Petrobras. Como é que isso vai repassando até chegar em R$7, como a gente viu agora há pouco na reportagem? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gasolina ela é uma commodity mundial, né? Da mesma forma que o petróleo. Então ela está ligada, existe um preço, né, do mercado internacional da gasolina, assim como do petróleo. Quando sobe o petróleo, a gasolina por ser um derivado, também sobe o preço da gasolina. Esse é o primeiro fator. Aqui no Brasil, a Petrobras ela domina 98% do mercado de refino. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é importador de derivados de petróleo. A gente não refina todos os nossos derivados. Então a Petrobras, quando ela começa a praticar preços abaixo do mercado internacional nas suas refinarias, de certa maneira ela desincentiva distribuidoras, importadores a importar combustível. Por quê? Quem vai querer importar combustível mais caro, dado que a Petrobras vende aqui mais barato? Então todas as distribuidoras correm, né, para a Petrobras, para inclusive reforçar seus estoques e por aí vai, para tentar comprar um combustível mais barato, dado que a defasagem de preço, quer dizer, lá fora está mais barato que aqui dentro. Então isso que está acontecendo hoje, né? A defasagem está muito alta. As distribuidoras compram esse combustível e revendem, né, para os postos de revenda que vão até o consumidor final. A gente tem que lembrar que o combustível no Brasil tem uma alta carga tributária. Gasolina a gente está falando algo em torno de 47%. No diesel isso vai a 35%. Então isso é um outro fator que transforma o preço da gasolina. A gente ouve, né? A gasolina na refinaria está sendo vendida a R$2, R$3 e no posto de revenda a 7. Então tem todos esses fatores, esses vetores que vão sendo incluídos no preço da gasolina ao longo da cadeia. Entre eles ICMS, que é o grande vilão. Rodrigo Constantino. Pedro, boa tarde. Você já antecipou em parte o que eu ia perguntar, justamente sobre a medida de subsídios do governo Dilma, do PT, que inundou o país de caminhões, e aí quando vem a pandemia, paralisações, né, fica sem frete, realmente é uma combinação explosiva. A pergunta que eu lhe faço, então, é a seguinte: você acha que esse governo está atento a esse problema mais estrutural? E isso teria alguma ligação, por exemplo, com a política do ministro Tarcísio de fomentar ferrovias novamente no país, uma vez que parece ser um transporte mais adequado à nossa dimensão continental do que as rodovias? Olha, Rodrigo, eu acho que o governo não está atento a esse problema, não. É lógico que a gente tem um problema grave, né, de logística e transporte no Brasil. Né? As ferrovias aqui não crescem. Se a gente pegar o que o ministro Tarcísio está fazendo, é uma grande vitória, né? Que a gente não tinha construção de ferrovias, talvez desde o Barão de Mauá, que foi o último que construiu linhas de ferro no Brasil. Isso vai amenizar, de certa forma, e facilitar o escoamento de cargas. Mas isso não resolve o problema de ter muitos caminhões e pouca carga. O que vai acontecer de novo, né, com os caminhões, qualquer aumento, qualquer volatilidade no preço do diesel vai acarretar esse problema que a gente está vendo, que a gente já viu no passado. Então as ferrovias, elas ajudam do ponto de vista estrutural, de escoamento, né, de grãos, que o Brasil tem recorde de produção, mas ela não resolve o problema do caminhoneiro. Não, Pedro, só acrescentar uma coisa, está perfeita a análise, mas eu pensava mais sobre o ponto de vista de reduzir o grau de dependência do país, né? Para que uma greve dessas, entendi perfeitamente o seu ponto, mas uma greve dessas, numa circunstância diferente, estrutural, o país fica menos refém da categoria, era mais ou menos nessa linha, né? E isso sem sombra de dúvida, né? Se a gente tivesse mais ferrovias, por exemplo, você vê hoje o problema que a gente está vivendo com as hidrovias, né? Sim. A crise hídrica, uma das consequências da crise hídrica é que as hidrovias vão parando, né? A gente lembra que em 2014, a hidrovia Tietê-Paraná, que é um grande canal de escoamento de grãos, ficou parada durante 16 meses. Isso sobrecarrega, mais uma vez, o transporte rodoviário de carga, porque os grãos têm que ser escoados por alguma área, por algum lugar, né? E encarece o produto novamente. Então, sem dúvida, se a gente começar a ter mais modais de transporte e logística, vai facilitar e o caminhão vai ser menos importante nesse sentido para esse tipo de trabalho, né? O Brasil depende muito do transporte rodoviário e os caminhoneiros sabem o poder que tem, né? Se a gente for lembrar, a greve de 2018 levou 1,2 ponto percentual do PIB, foram 70 bilhões de reais de prejuízo em 11 dias de greve, muito pouco tempo. Você citou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, tem feito realmente um belo trabalho, mas é possível olhar para frente e dizer quando que a gente vai ter mais modais e vai depender menos desse transporte rodoviário? Olha, eu não sei, né? Isso aí é uma pergunta, bola de cristal, pergunta do milhão. Eu acho que a gente está crescendo, óbvio que está melhorando, né? E, de novo, o trabalho do ministro Tarcísio é
excelente nesse sentido. Mas eu acho que precisa ser muita coisa, precisa ser melhor feita, né? Principalmente a melhoria das estradas, que também encarece o frete. Se você pensar que tem estradas no Brasil, rodovias inteiras, né, BRs, rodovias nacionais, que tem pedaços longos de barro, né, isso tudo vai encarecendo, vai dificultando e encarecendo mais os produtos e o frete, consequentemente. Agora, Pedro, isso que a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, né, nos bastidores, sobre a Petrobras ter informado que talvez não consiga atender em novembro toda a demanda por combustíveis, né, das distribuidoras. O que isso significa? A gente corre o risco mesmo de ter um desabastecimento no mês que vem? Olha, o risco sempre vai existir, né? Quando a Petrobras diz por quê? Ela produz 98% da gasolina vendida aqui, refinada aqui. Só que, como eu falei, o Brasil é importador de derivados. Quando ela diz que não vai mais importar, significa que ela vai deixar uma brecha de 20% na gasolina, por exemplo, menos no diesel, para outras pessoas importarem. O que acontece hoje, e se ela dissesse que não importaria mais, eu diria que o risco de abastecimento é baixo, porque outras pessoas vão importar e o mercado vai acabar absorvendo esse produto, mesmo que mais caro. O grande risco que existe hoje para os importadores é o que já aconteceu no passado, da Petrobras falar que não vai importar e acabar importando por pressão do governo em razão desse risco de desabastecimento e ela acabar fazendo um preço médio do combustível, ou seja, um preço médio do combustível mais barato que ela vende aqui, mais o combustível mais caro importado. E você imagina um importador que não pode fazer esse preço médio. Ele vai ficar com o combustível importado mais caro na mão sem conseguir vender. Isso é um risco que a gente corre hoje. Vamos ver como é que vai se desenrolar, se a Petrobras vai dar algum tipo de segurança, né? Ou vai botar o preço, igualar o preço com a paridade internacional, que ela já deveria ter feito, ou seja, subir mais o preço do combustível, que hoje está defasado, que seria uma forma de dar segurança ao importador de importar combustível e vender aqui pelo preço que se pratica no mercado internacional. Agora, Pedro, só para a gente entender, né, como é que funciona isso. Por que a Petrobras não vai suprir a demanda? Para ela não interessa, nesse momento, importar combustível? Explique por quê. Tá. Olha, Amanda, como o Rodrigo colocou ali no passado, né, a Petrobras fez exatamente isso lá no governo da presidente Dilma. O que ela fez? Ela supria, ela era a grande abastecedora do mercado e ela começou a vender gasolina e diesel mais barato, GLP, aqui dentro do Brasil do que estava no mercado internacional. E ela teve que importar. E ela começou a tomar prejuízos. Ela importava por 2 números fantasia e vendia aqui por 1. E esse rombo de caixa que a empresa tomou custou quase 100 bilhões de dólares, custou processo na Petrobras nos Estados Unidos, uma série de coisas. Hoje, a empresa tem uma série de regras de compliance. Então eu duvido muito que tenha alguém lá na cadeira de diretor da Petrobras que tenha coragem de assinar um tipo de política desse que foi feito no passado, que a gente viu no que deu, né? Inclusive em prisões, Lava Jato e por aí vai. Então eu acho que o risco está aí, né? Ela não vai importar, porque eu duvido que tenha alguém que queira assinar esse papel. Ou seja, tem uma interferência no repasse de preço aí, porque senão ela poderia repassar o preço, há uma defasagem no preço que foi repassado ao consumidor na gasolina deveria estar mais cara ainda do que está. Isso. E se estivesse, a Petrobras tivesse total liberdade para repassar esse preço para o consumidor, ela poderia importar e repassar o preço mais alto. E é interessante, Amanda, a gente ver o seguinte, que quando ela vende combustível da refinaria dela mais barato aqui no Brasil do que no mercado internacional, a Petrobras ela não está perdendo dinheiro, ela está deixando de ganhar dinheiro, ou seja, ela está deixando dinheiro na mesa. Quando ela importa combustível mais caro e vende mais barato, aí sim, ela está perdendo dinheiro. Eu estou observando o nosso chat agora há pouco, Pedro, e para ficar claro para quem está nos assistindo, as pessoas acompanham essas imagens do Rio de Janeiro e Minas Gerais, os postos de gasolina completamente lotados, e perguntam se você avalia um risco de desabastecimento país afora, se isso é uma realidade. Olha, Silvio, o que está acontecendo hoje na greve dos caminhoneiros é diferente, é a situação diferente do que a Amanda colocou com o problema da importação de combustíveis. Hoje, a greve dos caminhoneiros, se isso vai se alastrar país afora, isso os caminhoneiros vão tentar resolver e contornar, e eu não sei, pode ser que sim, como a gente viu na greve passada dos caminhoneiros, que parou o país, não foi só os combustíveis, foram vários tipos de caminhão, e isso a gente não tem como dizer. Agora, o risco de desabastecimento que a Amanda colocou é diferente. Aí é um risco que a gente vai ter que ver para frente, né, se essa demanda de novembro das distribuidoras vai ser suprida pela Petrobras no mercado interno e se os importadores vão tomar esse risco ou vão ter esse risco minimizado de alguma forma para poder importar esse combustível que hoje, aqui no Brasil, volto a falar, a Petrobras vende mais barato da refinaria dela do que está no mercado internacional. E o presidente já falou que a gasolina vai subir, falou isso inclusive ontem, né? E diante dessas imagens, é aquele efeito cascata que daqui a pouco à tarde os postos de gasolina em vários estados, aqui em São Paulo, estarão lotados, todo mundo com medo, né? Com medo de desabastecimento, ficar sem gasolina no carro, que é um grande risco, né? Agora, como o Rodrigo Constantino colocou, se a gente, por exemplo, tivesse um outro meio, né, de combustível, de outro produto de combustível para carro, isso seria diferente. A gente não ficaria tão, talvez, refém de uma greve como essa. Eu dou exemplo aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando teve a outra greve, também teve desabastecimento, mas no Rio de Janeiro, boa parte das frotas de táxi, até de carros particulares, é a gás natural. O gás natural não depende do caminhão, ele vem via dutos para os postos de gasolina. Mas tá bem caro lá fora também. Exatamente, mas ele vem via duto, então a gente não tem tanto esse risco de desabastecimento. Consta. Pedro, uma outra questão interessante é que greve, normalmente, a gente sabe que tem mais a ver quando o Estado tem muito poder concentrado para mudar tudo numa canetada só. Né? O preço subiu no mundo inteiro, como você mesmo já colocou, e a gente não vê ameaça de greve, por exemplo, nos Estados Unidos, onde subiu muito na bomba o preço e onde não existe uma Petro USA. E sim, inúmeras empresas, inclusive internacionais, disputando o mercado. Nós já vimos o presidente Bolsonaro repetir uma vez mais que até a privatização da Petrobras não estaria descartada e o governador João Dória também. Você acha que isso está ganhando força, essa ideia, e alguma esperança de que ainda vejamos em nossas vidas a Petrobras privatizada e o mercado mais descentralizado, mais competitivo? Olha, Rodrigo, acho que tem duas respostas para a sua pergunta. A primeira é a seguinte, nos Estados Unidos você não vê esse tipo de greve, né? Porque o americano ele tem uma relação com a lei da oferta e da demanda diferente do brasileiro. Então lá ele consegue repassar para o consumidor esse aumento que ele tem. Eu dou exemplo dos táxis em Nova York. Quem já andou de táxi em Nova York sabe que quando o preço do petróleo sobe, o sujeito bota lá na janela do táxi, olha, eu vou te acrescer de $1 a corrida porque o preço do petróleo está muito alto. Então o problema do caminhoneiro não é só o preço alto, é que ele não consegue repassar esse preço. Agora, a segunda parte da sua pergunta, sem dúvida nenhuma, eu acho que a privatização da Petrobras, ela resolveria uma série de problemas estruturais que a gente tem no Brasil, dentre eles o monopólio de fato que existe
para a empresa no refino de petróleo aqui no Brasil, que na minha opinião é até ilegal, dado que o monopólio foi quebrado na Lei 9478 em 1998, mas de fato ela até hoje tem esse monopólio. E não só do combustível, do gás natural, de uma série de outros elos da cadeia do petróleo, a Petrobras ainda é dominante. E sem dúvida a privatização seria, na minha opinião, a única saída, né? A gente não iria ficar criando Frankensteins, como a gente tenta fazer agora. Agora, se isso está ganhando força, eu espero que sim. Eu acho que esse tipo de coisa que acontece, né? Preço alto, Petrobras com prejuízo, Lava Jato, isso tudo faz ganhar força para as pessoas verem que não tem necessidade da gente ter uma empresa de petróleo nacional. 12:30, horário de Brasília. A gente retoma a conversa com o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falando aqui de combustíveis, preços, abastecimento, auxílio diesel, vários assuntos aqui ligados a combustíveis e infraestrutura. E, Pedro, a gente vai ter que abandonar um dia os combustíveis fósseis. Esse processo meio que já começou, mas a gente tem uma estrutura instalada, assim, grande, né, para esse tipo de mercado. E há uma pressão para que esse processo de transição seja acelerado. Qual é o risco disso? Olha, Lacombe, o risco é o que a gente está vendo hoje no mundo todo, né? O preço dos energéticos crescendo de forma exponencial. E por que isso, né? A preocupação do mundo com o ESG, né, com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, com o Acordo de Paris, reduziu e muito os investimentos em petróleo, em exploração de petróleo e outros combustíveis fósseis. E essa redução de investimentos se traduz em redução de oferta, né? Juntado à pandemia, que também fez cair a oferta em razão dos lockdowns, né? As empresas, as pessoas pararam de voar, pararam de andar de carro, e o petróleo, você vê nos Estados Unidos, no meio da pandemia, chegou a ser negociado a preços negativos, né? Agora, quando o mundo volta a crescer, a demanda começa a crescer por combustível fóssil, só que a gente não tem combustível fóssil suficiente, dado a falta de investimento em razão dos problemas ambientais, da questão ambiental, e também em razão da pandemia. A oferta não conseguiu se recuperar. Então, os preços estão subindo simplesmente por uma desarrumação entre a oferta de combustíveis fósseis e a demanda do mundo ainda muito grande por esses combustíveis. E a aceleração da transição causa exatamente esse problema. Você tem um cálculo de como é que deveria ser essa transição? Quanto tempo deveria levar uma transição desse tipo, de sair dessa matriz energética baseada em combustíveis fósseis? Olha, Combi, o mundo ele já viveu outras duas transições energéticas no passado, né? A gente, antes de 1750, a gente era um planeta que consumia madeira. Em 1750, começou a consumir carvão mineral. Por quê? Porque ele era mais barato e mais eficiente e abundante. Em 1850, 100 anos depois, o mundo deixou de consumir tanto carvão mineral e passou a consumir petróleo. O petróleo virou a grande fonte primária de energia. Por quê? Porque ela era mais barata e era mais abundante. Então, essa é a primeira vez que a gente está tendo uma transição que o motivador da transição não é econômico, ele é um motivador ambiental. Então, a velocidade da transição, quem deu não é a tecnologia, quem está dando não é a sociedade, quem está dando a velocidade é o Acordo de Paris, que foi assinado por uma série de países e determinou lá que até 2050 a gente tem que ter net zero, ou seja, o balance entre emissões de gás do efeito estufa e créditos tem que ser zero, né? Então, é isso que está dominando, então a velocidade quem está dando é o Acordo de Paris. E a gente vê, né, pelo painel climático intergovernamental que o impacto já é grande, né? Nessa mudança para o clima, a gente tem impactos muito grandes se essa transição energética não for feita. Aproveitando essa pergunta, Pedro, explica para a gente o que está acontecendo na China, por exemplo. A gente tem preços muito altos, e na Europa, né, de gás natural, de carvão, de petróleo, e na China a gente vê um impacto claro, com apagões, porque eles estão fazendo essa transição também do carvão, eles já são os maiores produtores, desenvolvedores de painéis solares, eólicos, só que eles ainda são os grandes poluidores também. Eu acho que ainda vai chegar, acho que até o final dessa década, né, num ápice ali de produção de carvão. Como é que se dá essa transição na China e qual é o custo nesse momento para eles? Olha, Amanda, a transição da China, a gente pode comparar até com a do Reino Unido e de outros países. Para atender ao Acordo de Paris e às regras assinadas pelos países, tem que existir uma penetração de energias renováveis dentro da matriz elétrica desses países. Acontece que essa penetração ela foi rápida demais. E aí os países também não contavam com a pandemia e com esse problema de oferta e demanda que a gente está vivendo. Então, toda vez que a gente tiver uma aceleração da transição, quer dizer, os países estão colocando mais fontes renováveis na sua matriz, e a gente tiver uma redução de oferta de combustíveis fósseis e um problema de crescimento que a gente está tendo agora, os preços dos combustíveis vão subir novamente. E a China é um ótimo ponto. A China já colocou, por exemplo, ela tinha desligado uma série de usinas a carvão. Para você ter uma ideia, 60% da geração elétrica chinesa é a carvão mineral. E ela estava começando a desligar uma série de usinas, trocando para renováveis e gás natural. Com esse problema do preço, ela voltou a religar as usinas a carvão, porque a China entende, né, e o mundo, energia é igual a crescimento. Não tem crescimento sem energia. E como a China precisa crescer, dado 1,5 bilhão de pessoas, eles estão menos preocupados nesse momento com o meio ambiente e mais preocupados em consumir energia barata. Coisa que não acontece no Reino Unido. No Reino Unido, o gás natural, que subiu 7 vezes na Europa, parou de ventar, quer dizer, o Reino Unido tinha também uma penetração de eólicas muito grande, ventou menos, não tem gás natural no mundo, todo mundo quer o gás natural, eles estão com risco sério, né? Tem uma brincadeira que fazem nos jornais do Reino Unido, que é heat or eat, né, no inverno. Ou você se esquenta ou você come, dado que não vai ter recursos às famílias para pagar as duas coisas, tão alta, né, tão grande a alta dos preços. Agora, quando a gente fala energia e barata, isso não acontece com o brasileiro nesse momento quando pega a conta de luz, né, Pedro? Está altíssima. O presidente previa rever essa bandeira emergencial agora em novembro. Ontem o ministro Bento Albuquerque disse que não será possível rever até abril, ou seja, a conta de luz vai ficar muito cara, inclusive durante o verão. Que análise você faz desse setor especificamente no governo Bolsonaro? A impressão, para quem é leigo, porque está de fora, eu, por exemplo, é que houve algum investimento nessa área, especialmente na parte de transmissão. Que análise você faz? Olha, você sabe que o Brasil ele tem a segunda tarifa de energia elétrica mais cara do mundo. A gente só perde para a Alemanha e a gente está ali brigando para passar. Isso acontece exatamente por esse problema. A gente tem uma matriz elétrica muito refém do clima, né? A gente tem 65% da geração hidrelétrica, então se não chove, não enche o reservatório, não gera energia. A gente tem 20% de geração eólica, então se também não venta, não gera energia. E 4%, um pouco mais do que isso, de solar. Absolutamente refém de condições
questões climáticas. Exatamente. E aí, para você ter essa matriz tão limpa como a gente tem, by the way, uma das mais limpas do mundo, né, você precisa construir as chamadas linhas de transmissão. Dado que venta no Nordeste, mas não venta no Centro-Oeste, tem mais água no Norte, tem menos água no Sul. Então você precisa, e o Brasil tem bastante linha de transmissão e tem um sistema todo interligado. Acontece que essas linhas de transmissão são caras. Se você pegar a tarifa de energia nos últimos 10 anos, a rúbrica que mais cresceu foi exatamente as linhas de transmissão. Então a gente, para ter energia renovável, né, e uma matriz limpa, vai pagar energia mais cara. O que o Brasil precisa fazer é olhar para a matriz elétrica de uma outra forma, tentando incorporar na geração de energia energias mais seguras, energias mais baratas, como é o caso do gás natural. Eu acho que a gente precisa repensar energia nuclear. E não só o Brasil, o mundo todo. Essa discussão que a gente está tendo aqui não é uma jabuticaba brasileira. Os Estados Unidos hoje está tendo essa discussão e o grande entrave é exatamente a construção de linhas de transmissão, porque essa parte da sociedade americana não quer pagar a energia elétrica mais cara, como acontece aqui e acontece na Alemanha. Constantino. Pedro, eu quero voltar à discussão provocada pelo Lacombe e depois pela Amanda, porque eu achei muito interessante a sua colocação de que é a primeira vez que muda uma matriz energética por fatores ambientais e não econômicos. E aí logo depois veio o assunto da China e você mesmo na resposta deu a entender, claro, que a China, por ser até uma ditadura também, tem 1 bilhão e poucos de habitantes, não está muito interessada nesse discurso de Paris. Então eu queria entender até que ponto isso é, claro, preocupação com o ambiente é legítima, tudo isso é verdade, mas até que ponto não extrapolaram na dose no Ocidente, até que ponto isso não virou uma ideologia que está custando muito caro e que vai, inclusive, sacrificar o Ocidente vis-à-vis a concorrentes, né? E concorrentes, inclusive, em modelos políticos. Eu dou o exemplo da Califórnia. A Califórnia, hoje em dia, é o estado, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, mas com os maiores bolsões de miséria. Falta água, a energia é muito cara, né? Enquanto que você vai ali em certos locais mais ricos, né? A turma acha que energia limpa é o máximo, é o futuro, porque eles podem se dar esse luxo, mas eles não estão olhando sequer para dentro do próprio estado e o que está acontecendo. Há mais de meio século não se constrói uma barragem, por exemplo, na Califórnia, né? Então, erraram na dose, erraram na mão por fatores ideológicos? Olha, Constantino, tem uma frase de um jornalista americano que ele fala que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Né? E o que a gente vê na transição é por aí, né? Porque é muito fácil a gente olhar pelo lado da oferta de energia. E acho que o mundo está olhando muito pelo lado da oferta, né? E tentando trocar essa oferta de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. A gente esquece 2 pontos importantes, né? Que o lado direito do mundo, digo a África, a Ásia e a China principalmente, esse pessoal tem muita gente e não está tão preocupado com o meio ambiente. Se a gente pensar que na África, 600 milhões de pessoas não têm luz elétrica. Então esse cara que está lá morando, ele está mais preocupado em ter um iPhone, conseguir carregar o seu celular, né? Uma necessidade muito mais básica do que talvez o alemão ou o sueco. Então, sim, eu acho que hoje a gente está vendo que essa dose foi acelerada, né? Tanto que a gente está vendo a alta dos preços de combustíveis afetando a sociedade de todo o planeta. E eu fico aqui com uma frase que eu vi também do Darren Woods, né, que é o CEO da Exxon, agora numa conferência de energia na Rússia, que ele falou, olha, o mundo deveria olhar menos para o lado da oferta e olhar mais para o lado da demanda. Ou seja, se a gente quer ter uma matriz cada vez mais limpa, a gente tem que economizar energia, descobrir motores mais eficientes, de alguma forma, viver de forma mais eficiente, mais responsável com o consumo de energia. E não só demonizar os combustíveis fósseis, porque eles vão estar aí mesmo depois de 2050. Eu tenho certeza que o petróleo vai continuar sendo explorado e a gente vai continuar consumindo esse ouro negro. Pedro, você falou agora há pouco de energia nuclear e de Alemanha. E a Alemanha reduziu drasticamente, né? Fechou várias, não me lembro agora, eram 17, fechou pelo menos 10 usinas nucleares e está apostando muito em energia solar e eólica. Eu estava, até outro dia, por acaso, recebi de um amigo um gráfico de geração de energia eólica e solar na Alemanha. É um negócio de louco, tem horas que quase você não tem nada de geração, porque não tem vento, porque não tem sol. No Brasil, por exemplo, deveria apostar mais em energia nuclear, o mundo de forma geral? A gente tem Angra 3 aí que nunca fica pronto. Olha lá, como sem sombra de dúvida, né? A gente fala que a energia renovável, energia eólica, solar, elas são energias indisciplinadas, né? Porque elas só geram, elas são reféns do clima. Ou seja, a gente não pode pedir para São Pedro, meu xará, ventar mais, nem fazer mais sol. Então, quando você tem uma matriz com muita energia renovável, você vai ter exatamente essa intermitência que a gente fala. Por outro lado, o mundo tem que cumprir o Acordo de Paris. E a tecnologia hoje existente, mais barata, confiável e segura, para se gerar energia de forma 24/7, né? O tempo inteiro, faça chuva, faça sol, sem emitir gás do efeito estufa, é a energia nuclear, que foi muito demonizada no passado, por razões óbvias, né? A gente teve 2 acidentes na história muito feios, foi Chernobyl e Fukushima. Então, a energia nuclear, a própria tecnologia nuclear ficou parada, né? O desenvolvimento por muito tempo. Mas se o mundo quer atingir as metas de Paris, ele precisa olhar, sim, com muito cuidado para a energia nuclear, e não só para a energia nuclear. Como eu falei antes, se no passado, nas outras transições, a gente teve sempre uma fonte primária vencedora, foi o carvão e foi o petróleo, nessa terceira transição a gente não vai ter isso. A gente tem que ter uma multiplicidade de fontes, olhando as localidades, olhando as desigualdades de cada país, as rendas, né? A renda per capita da Nigéria é diferente da renda per capita da Alemanha, né? Então a Alemanha talvez possa se dar o luxo de pagar energia mais cara, o nigeriano não tem como pagar. Então acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? O mundo inteiro tem, de conseguir chegar a 2050 zerando as emissões de gases de efeito estufa. Eu acho toda essa discussão muito empolgante e intrigante, mas eu não posso também deixar terminar o programa sem perguntar sobre uma proposta que está no Congresso agora, que já passou na Câmara, está no Senado, que é daquela mudança na cobrança do ICMS. Em vez de você ter aquela média dos 15 dias, né, no ICMS estadual, você fazer uma média maior sobre 2 anos e com isso você conseguir uma redução no preço do combustível lá em torno de 8%. O presidente Bolsonaro acusa muito os governadores, diz que eles são responsáveis pela alta do preço da gasolina, do diesel, etc. Isso é verdade ou não? Em que medida isso é verdade? Você acha que é um avanço você mudar essa base de cálculo do ICMS? Olha, mano, sem sombra de dúvida, o ICMS é um vilão, né? Quando a gente fala, um dos vilões, quando a gente fala de preço alto do
combustível. Agora, isso é um avanço sim, tá? Por quê? Porque você aumentar a base de cálculo, apesar do projeto ter algumas obscuridades, por exemplo, hoje, o 15 dias do preço, quem calcula isso é o Confaz, né, num preço para cada estado. A cada 15 dias faz uma média, e São Paulo tem um preço, Rio de Janeiro outro, por assim sucessivamente. No projeto de lei não diz quem vai calcular, acha que é a ANP e vai ser um preço para todo o Brasil, isso é um problema. Né? Aumentar a média ajuda sim, porque vai cair, sem sombra de dúvida, o preço médio. Agora, na frente, a gente pode pagar um preço alto também. E vai pagar, porque né? o petróleo é volátil. Então a gente ficou um ano com o petróleo a 40, o outro ano pode estar a 110, o outro ano a 80. Então ele resolve parte do problema, principalmente quando ele tira a cobrança do ICMS de ad valorem, ou seja, um percentual por litro, e ele transforma a cobrança em ad rem, que é um valor fixo por litro. Que são centavos por litro, como os impostos federais. Agora, tem um projeto que estava pensado, o projeto do Marcelo Castro, do deputado Marcelo Castro, que é o PL 16, que nesse PL ele corrige, na minha opinião, de maneira quase que definitiva esse problema do ICMS. Ele diz lá que o ICMS tem que ser monofásico, ou seja, cobrado uma única vez na refinaria ou na importação. Isso é um golaço, isso ajudaria muito. Né? E o outro ponto seria essa alíquota ad rem ser um valor fixo para todo o Brasil, o que facilitaria muito a cobrança do ICMS. Para a gente ter uma ideia, a complexidade da cobrança de tributos nos combustíveis deve ser uma das maiores do mundo aqui no Brasil. São mais de 50 combinações diferentes e essa simplificação ajudaria muito, né? Essas substituições tributárias de um estado para outro, tendo uma alíquota única e a monofasia, ajudaria muito a reduzir o preço e principalmente acabar com a sonegação. Hoje o maior problema da distribuição de combustíveis no Brasil é a sonegação. Privilegia criminosos, né, devedores quanto mais, em prejuízo de empresas honestas, em prejuízo do consumidor, que acaba pagando mais caro em razão dessas artimanhas que esses criminosos fazem. Temos 2 minutos. Rapidinho, então, vou encurtar aqui, Pedro. Vou fazer uma bem direta, então, mudando o meu roteiro aqui, Pedro. No cenário atual hoje, o Brasil está livre de um apagão ou um grande blackout, algo que aconteceu lá atrás, governo Dilma, por exemplo? Hoje estamos livres disso ou não? Olha, Silvio, a gente não está livre não. Né? Eu vou dizer para você que a probabilidade diminuiu. Né? Há meses atrás, isso é tudo probabilidade, né? Há meses atrás a probabilidade era maior, a gente tinha menos chuva, né? O reservatório estava mais depressionado, tinha menos água. Eu acho que a nossa dificuldade é chegar até novembro, esse ano. Né? Então a gente talvez ainda possa ter blackout, mas eu acho que racionamento não. Agora, a preocupação é lá em abril de 22. Né? Por quê? Dependendo do nível de reservatório que a gente chegar em 22 e dependendo da taxa de crescimento do Brasil, vamos ver que na pandemia o Brasil ia crescer 5%. Se crescer 5%, eu te garantia aqui que não ia ter luz. Né? Ano que vem, vamos ver como é que vai chegar o nível dos reservatórios, como vai ser o período úmido, né? Que é o que a gente vai entrar agora a partir de novembro. Dependendo de como chover, né? E como o comportamento da sociedade, o crescimento do país se comportar, a gente pode ter sim um risco de racionamento ou apagões, mas lá na frente. Pelo menos choveu em outubro bem mais do que se esperava, então isso já deu uma ajudadinha. Exatamente. Mas a chuva, né, como é importante dizer, que quando o reservatório é igual uma piscina, ele fica muito seco, então não adianta chover aqui em São Paulo uma semana, tem que chover meses, assim, né, para poder realmente encher o reservatório como ele precisa. Estamos de volta para a despedida. Pedro, tenta deixar uma mensagem positiva aí, temos pouco tempo. Olha, como já que é sexta-feira, eu vou ouvir você. Eu acho assim, essa transição energética que a gente está falando, esses problemas de combustível, né, eu acho que no futuro o Brasil tem uma posição privilegiada para o resto do mundo, tá? A gente aqui tem uma multiplicidade de fontes absurda, a gente tem floresta, tem vento, tem sol, tem gás, tem tudo. A gente tem que saber aproveitar essa nossa diversidade e essa nossa vantagem para a gente sair na frente e ganhar essa competição na corrida pela transição. Pedro, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Rodrigo, Amanda, Silvio, obrigado a você. A gente volta na segunda-feira, meio-dia em ponto. Bom fim de semana, até lá.